Muitos confiam em carros, cavalos da terra. Muitos confiam em reis e na força da guerra. Mas eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele me responderá cada um dos pedidos. Mas eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Eles se curvam e caem, nós nos levantamos. O Senhor dá a vitória quando nós clamamos. Mas eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, ya, lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, ya. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes
seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Boa tarde, pessoal. Bom encontrar com você mais uma vez, bom estar com você, compartilhando nesse momento da Palavra de Deus, compartilhando com você nesse momento de celebração, esse momento muito especial para todos nós. Momentos onde a gente para mais uma vez para celebrar aquilo que Cristo tem feito por nós, aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. E é muito bom estar com você mais uma vez aqui nesse momento de adoração, nesse momento de encontro, nesse momento mesmo que virtual, na presença de Deus. É bom nesse tempo de adversidade que todos nós estamos passando, relembrar que Deus é fiel, que Deus está conosco, que Ele é misericordioso, lembrar que Ele cumpre as suas promessas, relembrar que mesmo quando fraquejamos, mesmo quando a gente pisa na bola, não damos conta, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é amoroso e Ele continua fiel comigo e com você. E nós estamos aqui conversando sobre algo muito presente nos nossos dias, algo que é muito importante para nós nos nossos dias atuais. Nós estamos conversando sobre mantermos a esperança. Tema esse que é importante nesse momento que nós estamos vivendo. Pois esse é o tempo que temos a vacina, temos já algumas coisas acontecendo, mas por outro lado ainda temos pandemia, temos hospitais lotados, temos hospitais faltando insumos. A gente tem por um lado pessoas que já se infectaram e estão com anticorpos, mas nós também temos amigos próximos que estão se infectando. Amigos próximos que estão, nesse momento tão difícil, passando por dificuldade, tendo seus parentes internados e encontrando pessoas nos hospitais. Esperança nós ainda temos. Temos a esperança de vivermos um futuro diferente. A esperança de dias melhores. A esperança de dias onde nós possamos nos encontrar, onde possamos nos abraçar, onde possamos ceiar novamente, onde possamos almoçar juntos, como a gente fez diversas vezes aí na CPV. Assim, nós temos visto esse tema a partir de diversos personagens bíblicos, mostrando como foi que esses homens e mulheres, diante das mais diversas dificuldades, eles se mantiveram cheios de esperança, caminharam, porque eles tinham os olhos fitos em Cristo. Os olhos fitos
naquele que havia prometido algo muito maior do que o que a gente poderia viver aqui ou do que nós estamos vivendo aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre um dos personagens que ele aparece no Antigo Testamento e não somente no Antigo Testamento, por 2 vezes ele é citado de forma direta, ele e a sua história no Novo Testamento. Eu queria mostrar para vocês como Moisés se manteve esperançoso em relação à sua missão. E como ele aprendeu a esperança de dentro do seu lar. Moisés talvez seja um personagem, um dos mais importantes da história do judaísmo, um dos mais importantes da história do cristianismo, logo depois de Jesus, é claro. Mas Moisés tem a sua história contada no livro de Êxodo, e uma história belíssima, onde conta a misericórdia e a fidelidade de Deus para tirar o povo do Egito. E depois também Estevão, lá no livro de Atos, ele vai contar novamente a história de Moisés. E, por último, o autor de Hebreus, ele faz menção da história de Moisés e nos conta um pouco da história de Moisés. E é esse texto que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, início de noite. Eu queria conversar com vocês sobre Hebreus, capítulo 11, verso de número 23 em diante. E eu queria que você, se possível, estivesse com a sua Bíblia aberta, estivesse com a sua Bíblia em mãos, para você poder compartilhar comigo, para você poder falar comigo, ou estar comigo, compartilhando desse texto. Hebreus capítulo 11, verso 23 ao verso 28, nos diz o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Perceba só, a história de Moisés, segundo o escritor de Hebreus, não começa com ele. A história de Moisés tem início com a sua família, com seus pais. Ele começa por seus pais. Esse é um ponto muito importante para nós entendermos a interpretação que o autor de Hebreus dá à história de Moisés. Continua comigo a leitura. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí, o verso de número 25 vai dizer: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Veja só que interessante, gente. O verso 28 diz que 27 diz que ele não temeu a ira do rei. Essa frase vem do verso 23, que os pais dele também não temeram a ira do rei. E o que nós temos aqui em Hebreus é um resumo do que acontece na história de Moisés. Desde o seu nascimento até o livramento do Egito, o autor de Hebreus ele está resumindo tudo aquilo que aconteceu na história de Moisés. Então, se você quiser perceber alguns detalhes, se você quer conhecer a história de Moisés com grandes detalhes, eu te oriento a ler o texto a partir de Êxodo capítulo 2 e buscar perceber como Deus trabalha na história de Moisés e como ele se mantém esperançoso acerca daquilo que Deus havia prometido, acerca daquilo que Deus havia dito a ele que faria. Mas eu queria mostrar para vocês algumas aplicações da história da vida de Moisés que refletem a esperança que Moisés tinha. Olhando para esse trecho que o autor conta a história de Moisés, nós podemos perceber, primeiro, preste atenção, a esperança ela é ensinada em casa. Por que eu digo isso? Porque Hebreus 11, 23, ele começa dizendo o seguinte: pela fé, Moisés,
recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E quando você olha também Hebreus capítulo 11, o verso 27 e 28, que nós acabamos de ler também, ele diz o seguinte: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Veja só, Hebreus 11, 23 começa falando de filhos, começa falando de família. Hebreus 11, 27 e 28, ele fecha esse trecho também falando de famílias, falando de filhos. Por quê? Porque a Páscoa, como nós veremos aqui a pouco, ela era celebrada no contexto familiar. Ela era celebrada no contexto familiar. Então, o que Moisés está falando aqui, o que o autor de Hebreus está falando aqui, tem e está ligado intimamente com esse âmbito familiar. E se a gente ver mais uma vez, Hebreus 11, 23, ele fala claramente isso, que Moisés foi escondido pelos seus pais. É interessante, gente, que nós vivemos dias, e eu já venho falando disso um tempo na CPV, onde a grande tendência nossa dos pais, desde o nascimento dos nossos filhos, nós começamos a tender a pensar no futuro dos nossos filhos, tentando formá-los para o mercado de trabalho. Muitas vezes a criança nem aprendeu a andar, nem aprendeu a falar, mas os pais já estão preocupados qual escola que o filho vai estudar, quais línguas ele vai aprender, quais são as faculdades que ele irá estudar, quais as viagens internacionais ele fará e qual a profissão que ele vai ter. O sonho de muitos pais é ver os seus filhos se tornarem profissionais bem-sucedidos. E por bem-sucedido, entendam pessoas que ganham muito dinheiro. Pessoas que têm liberdade de viver como querem. Por quê? Porque alcançaram a autonomia financeira. Muita gente pensa que a autonomia financeira dá o direito de fazer tudo o que quer, do jeito que quer. E isso é uma verdadeira tragédia que nós estamos criando na vida dos nossos filhos, pessoal. Pais promovendo na mente dos seus filhos os seus próprios ídolos. Pais que têm no dinheiro o seu ídolo, pais que têm no sucesso profissional o seu ídolo, pais que têm a necessidade de serem admirados por outras pessoas. Esses pais estão criando e ensinando seus filhos a adorarem esses ídolos. Esse texto nos fala que os pais de Moisés olharam para ele e não viram nele uma criança que tinha um grande sucesso profissional à frente. Uma criança que ia ganhar muito dinheiro, ou uma criança que iria viver do modo que ele quisesse porque tinha dinheiro. Não. Não foi isso que aconteceu com Moisés. O texto nos fala que os pais de Moisés olharam para Moisés e viram Moisés como alguém especial para cumprir uma missão. Inúmeros outros pais na história bíblica também olharam para os seus filhos dessa maneira. Eles olharam e consagraram seus filhos para a missão. Inúmeros pais na história bíblica sonharam que seus filhos pudessem ser homens e mulheres usados por Deus. Eles não sonhavam que os seus filhos pudessem ser bons profissionais, ou ganhassem muito dinheiro, ou se tornassem governadores, coisas assim. Não! Eles tinham um sonho. Os filhos deveriam fazer a diferença no mundo que eles viviam. O grande problema é que nós estamos vivendo, e isso já está presente na geração mais jovem, é que nós, como pais, estamos criando os nossos filhos para serem grandes profissionais. Não para serem homens e mulheres de caráter que fazem diferença na história. Essa foi a visão dos pais de Moisés ao verem aquela criança. Eles sabiam que ele tinha uma missão. Mas mais do que isso, o verso ainda diz que os seus pais não temeram o decreto do rei. Isso aponta para o fato que seus pais não temem o que a cultura impõe, o que as outras pessoas diziam que ele deveria ser, como Moisés deveria ser. Eles não temeram fazer diferente do que os outros faziam.
Eles não temem as consequências de não fazer o que todo mundo está fazendo com seus filhos. Todo mundo estava fazendo de seus filhos peças de reposição, preparadas para o mercado de trabalho. Eles não. Os pais de Moisés, eles são capazes de tomar a decisão de criarem o seu filho para algo especial. Eles olham para os seus filhos, para o seu filho, eles preparam o seu filho para a missão de Deus em meio a esse mundo, a essa cultura. Naquele momento, pessoal, só para você entender o que estava acontecendo, os pais estavam sendo convocados pelo faraó a entregar os seus filhos para que seus filhos morressem. Mas os pais de Moisés, eles foram contra essa cultura. Eles foram contra ao que todo mundo estava fazendo. E é interessante que quando paramos para pensar que nós somos uma comunidade presbiteriana, uma comunidade com uma teologia reformada, e por isso nós cremos que os nossos filhos fazem parte da promessa de Deus. Ou seja, o nosso Deus não é somente o Deus dos adultos. Nós cremos que os nossos filhos, eles fazem parte do reino de Deus. Os nossos netos farão parte do reino de Deus. E por isso nós temos algo muito importante e interessante na nossa comunidade. Nós temos o batismo de crianças. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, no batismo infantil, os pais fazem um compromisso de zelar pela espiritualidade da criança. Ali os pais fazem um compromisso de orar com e pelas crianças, pelos seus filhos. O compromisso de trazer aquela criança à comunidade cristã é renovado. O compromisso de caminhar com ela até que ela própria fazer com a sua própria vontade. Logo, o batismo não se trata de um compromisso social. O batismo não é para salvação. Nós não cremos que uma criança que venha morrer sem ser batizada vá para o inferno. Nós cremos que o pacto que Deus fez comigo e com a Renata é um pacto que estende também a Rebeca e a Sara. E quando nós apresentamos ela em batismo, ou elas em batismo, foi com esse propósito. O batismo, ele é um ritual que se dá dentro da comunidade cristã, onde eu, como pai, assumo o compromisso de apresentar e de andar com a minha filha no caminho do Senhor, apresentando ela o caminho do Senhor. E a comunidade cristã assume o compromisso também comigo de me ajudar nessa caminhada. Pessoal, isso é muito sério. E é importante você lembrar disso. Você que já batizou seus filhos. Porque inúmeros pais que já batizaram seus filhos, inúmeros pais que estão vivendo esse momento difícil, eles não têm ensinado o seu filho a andar no caminho do Senhor. Isso é um compromisso meu, esse é um compromisso seu, mesmo quando não tem classe de escola bíblica dominical como nós não estamos tendo agora. E para esse fato, pessoal, eu acho que a pandemia foi favorável. Há anos a gente vem falando na CPV que o compromisso é dos pais, os pais que devem ensinar os seus filhos, o pai que tem a responsabilidade espiritual sobre os seus filhos, não é a igreja, é o pai. É o pai que tem que sentar com seu filho em casa, estudar. A gente deu livrinho, deu um tanto de coisa para o pai fazer isso, a mãe fazer isso. Mas a grande questão é, e que eu tenho percebido, é que muitas pessoas não têm feito isso. Não têm feito. Não estão lendo a Bíblia com o filho, não estão orando com seu filho, isso é o mínimo, porque, pessoal, não é só orar e ler a Bíblia com seu filho, é ensinar com exemplo, é ensinar através da sua vida, é ensinar o que é viver Cristo na prática. Seu filho vê, seu filho copia. Porque talvez você até está lendo a Bíblia com ele, você até está orando com ele, mas a questão é se eles estão vendo Cristo na sua vida. Eles estão vendo o compromisso que você tem com Deus? Eles estão vendo você mais misericordioso? Eles estão vendo você priorizando o seu tempo com Deus? Eles estão vendo a prática do cristianismo na sua vida? Cuidado, muito cuidado, gente. Ninguém se torna cristão por tradição. Ninguém se torna cristão porque o pai e a mãe lê a Bíblia com ele. Nós precisamos levar a sério. Os nossos filhos aprendem pela prática. O que você está praticando é evangelho, é Cristo. É isso que fará dele um cristão.
É isso que fará ele querer seguir a Cristo, o seu amor por Cristo. E veja o que acontece na própria vida de Moisés. Quando você vai lá para Hebreus, capítulo 11, verso de número 27, você vê claramente o que acontece na vida de Moisés. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E a pergunta para você é: com quem que Moisés aprendeu na prática a não temer a ira do rei? Com seus pais. É com seus pais. Com quem Moisés aprendeu a não se dedicar aos ídolos do Egito? Com seus pais. Com quem Moisés aprendeu a obedecer a Deus acima de todas as coisas? Com seus pais. Moisés aprendeu a caminhar enxergando o que não era visível com os seus pais. E aí, diz o texto, que ele perseverou. Agora, voltando para o texto, pessoal, perceba só o que o verso 28 diz. Ele diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Moisés instituiu a Páscoa. Mas perceba aqui duas coisas. O texto de Hebreus 11 começa dizendo que Moisés tomou a decisão que salvou sua própria vida. E termina falando que os pais hebreus tomaram a decisão de fazer o que Deus havia mandado. Mataram o cordeiro, passaram sangue nos umbrais da porta, celebraram a Páscoa e por isso tiveram seus filhos salvos. Agora, um detalhe importante que precisamos lembrar. A Páscoa é um ritual familiar, que não envolve chocolate, não envolve coelhinho da Páscoa. A Páscoa é uma festa familiar, um jantar, onde ao redor da mesa, o que se fazia? Se contava a história de Deus agindo no meio daquele povo. Semeava no coração das crianças. Semeava no coração deles que Deus é fiel, que Deus é o Redentor, que Deus é o Salvador. E fazia isso ao redor da mesa. Você como pai pode fazer isso na hora do almoço. Você como pai pode fazer isso na hora do café da manhã. Então, pessoal, eu queria ressaltar aqui mais uma vez para vocês. A esperança é algo que começa a ser plantado dentro de casa. Começa a ser trabalhado dentro de casa. Eu que tenho minhas filhas, me preocupo com elas. Ensino a elas. Esse é o meu dever. E eu me preocupo com pais que têm filhos da mesma idade que as minhas filhas. E eu estou vendo esses pais investindo pesado na carreira profissional dessas crianças. Eu estou vendo esses pais investindo pesado na formação acadêmica dessas crianças. Isso é errado? Não. Mas o meu chamado e o seu chamado é para investir na vida deles. O meu chamado e o seu chamado é nos preocuparmos com a vida espiritual deles. E sinceramente, gente, eu não consigo entender isso. Eu estou falando uma percepção pessoal minha. Eu não consigo entender porque muitos pais fazem isso com a desculpa que estão preocupados com o futuro do seu filho. Mentira! Porque se você estivesse preocupado com o futuro do seu filho, você estaria preocupado com a eternidade dele. Onde ele vai passar a eternidade? Isso aqui é passageiro. Dinheiro passa. Sucesso passa. Reconhecimento profissional passa. Quantas pessoas já entraram no cargo que você hoje exerce, morreram, e você hoje está no seu lugar? Você também vai passar e outro vai entrar. E às vezes vai fazer melhor que você. Agora, quando você investe na vida do seu filho para a eternidade, você está trabalhando no futuro dele. Pense, a esperança, ela é produzida, ela é incentivada, ela é ministrada dentro de casa. E por último, o que aparece também no texto de Moisés, para nós mantermos a esperança, nós temos que renunciar várias coisas. Por quê? Veja que Hebreus, capítulo 11, verso 24 e 25, nos apresenta, dizendo, olha só que interessante, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus
a desfrutar dos prazeres do pecado dentre algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja só que interessante, e veja só os verbos: recusou, preferindo ser, desfrutar. E é muito interessante, pessoal, que esses verbos eles apontam para algo oposto, uma oposição entre consciência e o prazer. Moisés enuncia o prazer e o poder pela consciência que ele ganhou da sua missão na história. O que ele viu trouxe à sua mente uma consciência que existe uma história maior sendo construída. E por isso ele recusa o prazer, ele recusa o poder, ele recusa a casa de Faraó para participar do que é eterno, da missão que Deus tinha dado a ele. Moisés ganha consciência que aqueles prazeres eles eram temporários. Eles eram passageiros e ele tomou uma decisão. A decisão de guardar a sua esperança no que é eterno, de colocar o seu coração no que é eterno. E isso não é só presente na vida de Moisés. Diversos homens e mulheres, diversos pais na história bíblica, eles abrem mão do prazer temporário, eles abrem mão daquilo que eles tinham direito, para quê? Para pensarem na sua missão, com o propósito de abrir mão de prazeres e poder em prol da sua missão, como aconteceu com Daniel. Agora, quantas vezes nós já ouvimos essa mesma primícia, né? Essa mesma expressão: nós temos que abrir mão dos prazeres temporários, do sexo fora do casamento, nós temos que abrir mão do prazer do dinheiro que nos promete dar coisas infinitas para pensar no eterno. Jesus mesmo disse isso, né? Que era para a gente agir dessa maneira. Não ajunte dinheiros onde a ferrugem e a traça corrói, mas ajuntar riqueza nos céus. Nós precisamos abrir mão, pessoal, do nosso sucesso. Nós precisamos de abrir mão do reconhecimento das pessoas. Nós precisamos de abrir mão dos nossos prazeres. A gente precisa de deixar de ser direcionado pelos nossos prazeres para ter consciência que tudo isso, os prazeres são passageiros, o poder é passageiro, e nós temos uma missão, a missão que Cristo nos confiou: viver conforme Cristo. Porque se a gente abraçar tudo isso que nos dá prazer, se a gente direcionar a nossa vida à medida das coisas que nos dão prazer, nós vamos abrir mão dos valores e princípios de Deus na nossa vida. E a gente vê pessoas abrindo mão da missão para serem reconhecidas por pessoas. Pessoas abrindo mão da missão a fim do seu prazer. Pessoas abrindo mão da missão porque eles não querem fazer assim o assado, eles querem fazer do jeito deles. E com isso estão gerando um mau testemunho para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Por quê? Porque eles estão agarrados no que é temporário, nos seus prazeres, no seu desejo, simplesmente naquilo que eles querem. Agora, veja o que Hebreus 11, 26 nos diz. Hebreus 11, 26 nos diz algo muito interessante. Por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele tinha esperança naquele que ia dar recompensa. Outro texto interessante, gente, é Filipenses capítulo 3, verso 7 a 9, que diz assim: mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja só que interessante a fala de Paulo. Quando Cristo passou a ser primeiro na vida dele, quando ele compreendeu a missão que Cristo tinha para ele, quando ele viu que aquilo era algo especial, sabe o que ele fez com as outras coisas? Ele disse que as outras coisas eram tudo esterco. O sucesso, Paulo era reconhecido,
Paulo tinha um grande conhecimento entre os judeus. Ele disse que aquilo tudo passou, que aquilo tudo não prestava, aquilo tudo era esterco. Porque agora para ele viver é Cristo, morrer é lucro. Gente, Paulo deu o sentido da prioridade na vida dele. Ele abriu mão de algumas coisas para um bem maior, com um propósito maior, o propósito de Cristo Jesus. Esse é o seu chamado também comigo. Abrir mão daquilo que você busca, do seu prazer, em prol de Cristo. E eu termino com 2 desafios para você. Primeiro, tenha como prioridade a vida eterna dos seus filhos. Invista sim profissionalmente na vida dos seus filhos. Invista sim para eles estudarem bem. Invista sim para eles falarem outra língua. Mas não se esqueça a prioridade. A prioridade é Cristo. A prioridade é a vida espiritual do seu filho. Não abra mão disso. E segundo, abra mão dos seus prazeres em prol de Cristo. Não é mais o seu desejo que, se você já aceitou a Cristo, se você se rendeu a Cristo, não é mais o seu desejo que direciona a sua vida. Não é o que você quer, é a lei de Deus. São os princípios e valores de Deus. É a missão de Cristo. Não perca isso. Cristo te chamou, Cristo te convidou, Cristo te desafiou a viver conforme os valores e princípios dele. Não abra mão disso, você tem uma missão. Cristo te chamou para ser testemunha dentro de casa primeiro e depois na rua, com seus parentes, amigos e vizinhos. Aceite esse desafio. E agora, eu queria orar por você. Feche seus olhos aí onde você está. Deixa eu orar por você nesse momento. E nesse momento também, eu queria colocar diante de Deus aquelas pessoas que se encontram doentes, aquelas pessoas que se encontram enfermas, aquelas pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade diante do coronavírus. Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças, mais uma vez celebramos o teu nome, mais uma vez, ó Pai, pedimos a ti que o Senhor venha reinar em nós e nas nossas vidas. Obrigado pela sua graça e misericórdia sobre nós. Ó Pai, mas nesse instante também, ó Pai, nós pedimos a ti que nós venhamos a centralizar realmente a nossa vida no Senhor, centralizar a esperança em ti, ó Pai. Que nós possamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, ensinar eles, ó Pai, a vida eterna, acerca da vida eterna, acerca do Deus grandioso e misericordioso que nós servimos. Ó Pai, que a gente sim preze pelos nossos filhos, pela vida eterna deles, mas também, ó Pai, possamos prezar por, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou, investir na vida espiritual deles. Pai, também te peço que nós possamos, ó Pai, abrir mão dos prazeres para viver o propósito da missão do Senhor sobre nós. Graças te damos, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, para aquelas pessoas que se encontram doentes, aquelas pessoas que se encontram enfermas internadas, ó Pai. Pedimos, ó Pai, por aqueles que irão passar por uma cirurgia, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão aí sofrendo com câncer, que o Senhor esteja trabalhando na vida deles, ó Pai. Lembra, ó Pai, da vizinha, da Heloísa, ó Deus, que nós estivemos encontrando com ela essa semana. Trabalha, ó Pai, no coração dela. Trabalha, ó Pai, dando calma e esperança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, te damos graças, porque podemos estar na Tua presença. Em Cristo Jesus. Amém, Pai. Pessoal, antes de encerrarmos, eu queria deixar um aviso aqui para você muito importante. Semana que vem, dia 7, nós estaremos voltando com a nossa celebração presencial. Por isso, você que está aqui em Viçosa é o nosso convidado a estar conosco na CPV a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos estar resguardados com todo aparato que nós precisamos para preservar a sua saúde, álcool gel, lugar para você higienizar suas mãos. Não vamos compartilhar alimentos, não vamos ter ainda o junta-panela, mas você é o nosso convidado para estar ali presente usando a sua máscara, ok? Use a sua máscara e esteja ali conosco. Que Jesus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença de Cristo. Amém.